Olá pessoal, muito bom dia. Eu sou Ediclei Mota e nós começamos agora mais uma edição do nosso talk show Fala Moço. E hoje nós estamos com um estúdio com uma presença ilustre do nosso querido Daniel Leite Almeida. Ele que é diretor, escritor, roteirista e cineasta. Daniel, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. Estar aqui, para mim, é uma honra. Daniel, e nós vamos começar hoje. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua trajetória, que você contasse um pouquinho da sua história até chegar aqui em Vitória da Conquista. Nós sabemos que você não é baiano, né? Você é de Goiás, e eu queria que você contasse um pouquinho da sua história pra gente. Então, eu sou um goiano, mato-grossense e agora baiano, nascido em Aragarças, que é interior do Goiás. Sou filho de trabalhadores do campo, então da primeira geração que entra na universidade, achava que eu seria escritor. Não conhecia o cinema para mim foi um achado cósmico que depois se torna um espaço muito especial, assim. É muito mais do que uma profissão. Mas, ao mesmo tempo, sou neto de avós baianos, então também percebo que essa vinda para a Bahia de alguma forma, um encontro com algo que é ancestral, sabe? E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, porque assim, o seu foco, né, dos seus filmes é justamente esse cenário, né, do sudoeste da Bahia, da Caatinga. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, além, né, da questão da universidade, como que surgiu esse amor por essa região? Como eu estou numa busca pelas minhas raízes, e como meus avós eram baianos, eu entendo que mergulhar nesse universo catingueiro é também reencontrar os meus antepassados. Então, acho que primeiro vem daí. Segundo, eu acho que a Caatinga tem o sudoeste baiano tem uma identidade, tem uma textura, tem uma estética que é muito poética, é muito bonita, assim. E acho muito poderoso quando os nossos filmes, a nossa produção artística são encharcadas pela regionalidade, sabe? Falando um pouquinho sobre Alice dos Anjos, que foi gravada aqui em Vitória da Conquista, o que isso representa pra você? Então, Alice dos Anjos foi muito importante, essa adaptação. A gente grava em 2019, estreia em 2021 no Festival de Brasília. O Festival de Brasília é um dos festivais mais importantes do cinema brasileiro. Né? Ganhou, foi o filme mais premiado. A gente ganhou 6 candangos, incluindo melhor direção, melhor filme pelo júri popular, ou seja, falava muito fortemente com o público. A gente ganhou um prêmio que eu acho muito, muito legal também, que é o prêmio de melhor filme pela Abracine, que é a Associação Brasileira de Críticos de Cinema do Brasil. Ganhamos melhor direção de arte, melhor maquiagem, melhor figurino. Foram 6 candangos, foi o filme mais premiado. Depois a gente foi finalista do Grande Prêmio de Cinema Brasileiro. O Grande Prêmio de Cinema Brasileiro é considerado o Oscar, né? É feito pela Academia Brasileira de Cinema. E abriu portas, assim. Então, pra gente é muito especial porque vai, de alguma forma, colocar... Claro que tem uma questão que é a questão de, a partir daí, por exemplo, colocar Daniel Leite Almeida no Google vai achar. Isso para quem vem do interior, para quem é filho de trabalhadores do campo, de uma parcela da população que é invisibilizada, é especial. Mas mais do que isso, coloca a Vitória da Conquista no mapa da produção audiovisual. Daniel, olhar para a sua trajetória, principalmente para os estudantes de cinema, é ter você como uma inspiração. E qual é a mensagem que você gostaria de deixar hoje para os estudantes, para quem está lá fora, que ainda não entrou na universidade, pretende cursar cinema e audiovisual na UESB, ou para os que já estão dentro da universidade, né, e se inspiram em você? Então, acho que a mensagem que eu teria primeiro de tudo, acho que é muito importante gostar do que faz. Eu acho que isso não é só para quem vai fazer cinema e audiovisual.
muito mais do que pensar nos valores econômicos. Eu acho que a profissão precisa ser um casamento muito perfeito, assim. Eu acho que é muito importante gostar do que faz. Segundo, defender a universidade pública. Assim, eu sou fruto da universidade pública. Eu sou fruto da escola pública, né? A minha vida toda estudei em escola pública e depois fiz 2 graduações em universidade pública, e reconheço o quão importante para, inclusive para a emancipação social mesmo, esse espaço, sabe? Então, defender a escola pública, a universidade pública é muito importante, e defender a democracia. Acho que sem anistia, e a gente precisa fortalecer os nossos espaços democráticos. Bom, Daniel, então eu gostaria de agradecer a sua presença aqui nos estúdios UESB, dizer também que nós somos gratos, né, por você ter aceitado esse convite, e já deixamos aberto também, caso você se sinta à vontade em voltar mais vezes para poder apresentar um pouco mais do seu trabalho. Então, agradeço o convite e convido vocês para conhecer Alice dos Anjos, conhecerem a produção brasileira. Sou muito apaixonado pelo cinema brasileiro e acho que o brasileiro precisa estar apaixonado pelo cinema brasileiro, conhecer mais. São centenas de filmes feitos todos os anos, e conhecer o cinema de Vitória da Conquista. A gente tem feito muita coisa, e não só eu, assim, somos dezenas de pessoas fazendo filmes muito potentes e que têm conquistado o Brasil e o mundo, e agora precisa conquistar a conquista também. E para você que está aí do outro lado da telinha, nós queremos agradecer também a sua audiência, que é muito importante para nós. Você sabia que moda e sustentabilidade podem andar juntos? É o que você confere agora no quadro Estilos e Achados com a repórter Andressa Alencar. Fala, meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Estilos e Achados. Hoje nós vamos conhecer Edjane Costa, estilista, mãe empreendedora. Vem comigo conhecer o seu espaço. Estamos aqui agora com a Edjane Costa. Tudo bem, Edjane? Conta um pouquinho pra gente sobre a sua história, sobre a sua trajetória como estilista até chegar aqui hoje. É muito gratificante, né? Para a gente que estuda moda. Eu sou consultora de moda, sou formada em moda e tenho especialização em alfaiataria. E há um tempo atrás eu fiz um curso de co-hunting, que significa caçador de tendência. Desde quando eu estudava moda, eu tinha muito interesse sobre essa área circular, essa moda assim, que também chamava muito atenção. Por quê? Quando a gente começa muito no curso de moda, a gente não tem muita liberdade financeira ainda para poder você ter roupas estilosas, roupas bonitas, roupas diferentes. Então, essa moda de brechó chamava minha atenção. Então, e quando foi que surgiu a iniciativa de criar o brechó aqui em Vitória da Conquista? Quando e como? Na verdade, começou com desapegos meus. Eu comecei desapegando peças minhas. Como eu trabalho também como influenciadora, eu ia para um evento, usava aquela roupa e só usava naquele evento específico. Aí eu fazia vários encontros e ia juntando essas peças. Aí que chegava um momento que eu desapegava no Instagram. E aí eu vi que tinha muito retorno. Aí eu falei, ao invés de eu abrir uma loja, eu vou abrir um brechó. Então, a gente sabe que durante muito tempo existiu um preconceito, né, sobre roupas de brechó. As pessoas imaginavam muito questão de energia, enfim. Você acha que hoje ainda predomina muito essa questão desse preconceito, ou que hoje já é mais tranquilo, assim, você consegue ter um público assim mais fiel, que consome esse tipo de moda? Na verdade é misto. Como as pessoas acreditam no meu trabalho como style, aí eu tenho uma credibilidade maior, mas ainda existe sim o preconceito. As pessoas não conseguem entender, principalmente na nossa cidade. Quando você sai daqui para fora, usar brechó é chique. Aqui, na verdade, eu não vendo
uma peça, eu conto a história dela, para que atraia e a pessoa entenda sobre o tecido, sobre o tempo dela, sobre a moda cíclica, como ela ajuda o meio ambiente, sobre essa questão que a gente vive, né? O fast fashion, que é essas roupas feitas a grande escala, entende? Então aí a gente tenta mostrar que você, reutilizando, você ajuda não só a moda, como o planeta. Qual o maior meio que você consegue divulgar o seu brechó? Qual o meio que mais alcança as pessoas? Na verdade, o meu brechó já se consolidou, né? Eu tenho 5 anos que tenho meu brechó, então todo mundo já sabe que eu tenho esse brechó. E aí eu apresento algumas peças, divulgo nas minhas redes sociais que vou lançar a coleção, que eu viajei, que eu cheguei, que eu fiz a curadoria, e as pessoas vêm até mim. Normalmente, às vezes, horário marcado, e às vezes também compram online. Você pode contar pra gente um pouquinho de onde você pega as peças para poder vender aqui para Me Conquista? Sim, eu viajo para feiras de desapegos, para instituições de caridade que recebem doações, e esse dinheiro é revertido para ajudar essas instituições de caridade em São Paulo, já fui em Curitiba, em Salvador, onde eu vejo que o que eu estou buscando, entende? Às vezes eu estou precisando de roupas mais arrumadas, aí eu preciso ir mais em São Paulo, às vezes pode ser a roupa tipo verão, aí eu acho em Salvador, depende da estação do ano. Interessante. Como é esse processo dessa busca? Às vezes o pessoal até chama de garimpo, né? Hoje em dia, para você, por já estar há tanto tempo no mercado, já é mais facilitado ou ainda tem aquela pegada? Na verdade, é bem difícil, tá? O garimpo é bem difícil, porque tem uma curadoria, tipo, o meu brechó é virado para roupa de qualidade, entendeu? Então, assim, eu tenho uma curadoria mais selecionada para trazer marcas que as pessoas, muitas pessoas não têm acesso. Tipo, eu tenho blazers que custaria 12 mil reais e que no meu brechó custa 299, que é um blazer da Dior, entendeu? Um Yves Saint Laurent, eu tenho um blazer Pierre Cardin. Então, eu trago essas peças de alta costura com preços acessíveis. E você atua sozinha ou você tem uma outra equipe que te ajuda? Na verdade, eu atuo sozinha, eu viajo e eu mesmo garimpo, porque esse olhar clínico, para mim, só serve a mim, mas eu tenho uma equipe na questão da lavagem, da passagem, mas normalmente meu atendimento é personalizado. Então, Jane, aproveitando a oportunidade, nós queríamos saber quais são as dicas, o que vai estar na moda nessa próxima estação. O Liberty, a estampa assimétrica, né, que é aquela estampa também de Emiliano Pucci, que algumas pessoas chamam Pucci. Então, assim, a moda está bem bacana, porque tem vários estilos nela, então dá para você se encaixar em alguma coisa ali, e você tem alguma coisa dessa no seu guarda-roupa, entende? Então, assim, é bem interessante que você faça uma pesquisa e veja essas tendências, porque alguma coisa você tem lá. Anotaram, né? Todas as dicas para vocês poderem arrasar nessa próxima primavera-verão. Edjane, agradecemos a sua presença. Foi um prazer estar aqui com você. Agregamos muito conhecimento, tá? E fiquem ligados para a próxima edição do nosso Estilos e Achados. É isso aí. Anotaram as dicas? Agora a gente vai para um rápido intervalo e já já a gente volta. Estamos de volta e olha só, lealdade, amizade e disputa judicial, quando o melhor amigo do homem vira caso de tribunal, quem late por último? É o que o nosso repórter Iago Santos vai investigar agora no quadro Tribunal do Cão. Muitas pessoas têm medo de estar de frente com um juiz. Mas você já pensou em estar em um lugar como esse, sendo processado por um doguinho? É isso que nós vamos falar hoje no Tribunal do Cão. Para falar melhor sobre esse caso, trouxemos aqui a professora Andressa, que trabalha na área de Direito Animalista como voluntária, e para falar um pouco mais sobre esse caso que aconteceu. Então, nesse determinado condomínio, a gente tinha 2 animais comunitários, 2 cachorros SLD, né, sem caça definida, conhecido vira-lata, chamados ali carinhosamente de Brantão e Negão. Eles eram alimentados, eles recebiam medicação para o conforto não só do animal, mas também das pessoas. Então, minimizar danos a gente fazia, né?
Só que algumas pessoas começaram a praticar atos de maus tratos contra esses animais, porque não queriam a permanência deles no condomínio. A gente acabou tendo várias discussões nos grupos ali por conta disso. Os animais eles começaram a ser maltratados, escorraçados de forma violenta, tratados mesmo com ignorância, jogavam água desses animais. A gente via que alguns profissionais ali terceirizados estavam sendo instruídos a escorraçar esses animais para fora. Eles adentram no condomínio quando o portão abre, ou uma brecha de quando o portão está aberto. Determinado dia, eu fiz carinho no cachorro e estava tirando foto minha. Querendo me intimidar porque estava fazendo carinho. Então, assim, começou uma briga muito acirrada. Algumas pessoas eram contra, eu sou a favor deles vir ao condomínio, mas também eu sou a favor de envenenar. Então, vamos dopar esses animais. E, no final das contas, a gente teve que, às pressas, recolher esses animais, levá-los para um lar temporário. E, graças a Deus, que hoje eles conseguiram ser adotados e estão no lar definitivo. Foram muitas despesas, e a gente não é só uma despesa financeira. É um desgaste emocional muito grande também casar com tudo isso, né? A questão da solução do problema, não houve uma solução efetiva, porque por mais que eu tenha enviado notificação, o condomínio foi notificado, né? Eu tive uma reunião presencial com o jurídico do condomínio para que entendesse o que pode e o que não pode ser feito. A gente teve algumas promessas do que seria feito ali no decorrer daquele momento para a título, vamos dizer assim, de um dano, porque esses animais eles sofreram um dano. O condomínio ele tem que ser responsabilizado também, porque ele estava ciente de tudo que estava acontecendo. Porque por mais que tenha sido um grupo público, as autoridades do condomínio estavam ali e estavam vendo o que estava acontecendo. E como ainda não é uma área que as pessoas têm muito acesso, precisa de alguém para poder levar essa informação para o maior número de pessoas e estar à disposição para quem se interessar pela área, quiser saber mais um pouquinho, algum artigo, alguma contribuição maior, eu fico à disposição. Que legal, muito obrigado. Mas ainda bem que por aqui, amigão, você tem um tratamento de rei, não é verdade? E andando pelo campus da UESB de Vitória da Conquista, encontramos casinhas como essas, feitas para os melhores amigos dos universitários, para garantir uma melhor qualidade de vida, também vacinando e castrando os nossos amigos daqui do campus. E no quadro Quem é Quem, a repórter Luana Soares deu um giro pelo centro de Vitória da Conquista, atrás de figuras populares aqui do município. Toda cidade tem aquela pessoa que todo mundo conhece, né? Hoje veremos algumas figuras daqui de Vitória da Conquista. Vem comigo. Estamos aqui com mais uma figura ilustre de Vitória da Conquista, seu Luiz dos Churros. Seu Luiz, conta um pouquinho sobre a sua história aqui pra gente, quanto tempo o senhor está aqui e de onde surgiu essa ideia. Todas as duas coisas surgiram ao mesmo tempo. O xadrez já tem mais tempo. Mas o Churros foi um amigo da UESB, que eu brincando com ele, quando eu consegui o ponto eu não sabia o que ia botar, e um amigo de Tapetinga disse, bote Churros. Aí quando eu contei para esse amigo meu da UESB, ele chegou e disse, ficou gritando, seu Madruga, churros, churros, churros. Aí eu não entendi nada, depois eu fui pesquisar e vi que o seu Madruga vendendo churros era uma coisa mundial, então ficou Churros do seu Madruga. O xadrez de rua é algo internacional e eu acredito que centenário. Então é praticado no mundo todo. Sim, pessoas que colocam o tabuleiro na rua para jogar. Desenvolve raciocínio, é bom como hobby, mas tem um aprendizado muito grande para a vida. É isso aí, venham aqui que o churros é uma delícia na Praça Barão Rio Branco. Muito obrigado, seu Luiz. Estou aqui na Praça Barão Rio Branco com o João Virgílio, da Banca Central. Como que você teve a ideia de dar início a essa banca? Começou com meu pai. Meu pai sempre gostou de bancas de revistas. Ele vinha comprar os jornais e os livros dele e me trazia como filho para escolher os quadrinhos, os gibizinhos, que é o começo da leitura da gente. Aí, depois de um certo tempo, apareceu a oportunidade de eu comprar, adquirir um colega de trabalho meu de televisão. Ele já tinha a banca e aí quis vender. Como eu já gostava da literatura, da leitura, eu resolvi entrar pro ramo, dar início. Já temos aqui 32 anos já nessa banca. Bem é tempo, hein? Então é isso. Passem aqui, que aqui tem muita coisa legal da qualidade. Esse foi o quadro Quem é Quem, que apresenta algumas figuras de Vitória da Conquista. Espero que tenham gostado e até mais. Que figura, hein? Agora a gente vai para um rápido intervalo e já já a gente volta.
Estamos de volta com o nosso talk show Fala Moço. E andando pelas ruas de Vitória da Conquista, o nosso repórter Jailton Gomes testou o conhecimento dos conquistenses sobre a cultura local. Confira. Você já parou para pensar em quantos artistas da sua cidade você conhece? Hoje estou em Vitória da Conquista para testar o conhecimento dos habitantes acerca da cultura local. E aí, vamos lá? Hoje eu estou aqui no Ceasa com a dona Cleusa, Rayana. e ela vai dar nota para as 3 canções que eu vou mostrar aqui para ela. Você me olha, vejo estrelas, boca brilha, não seja flor. E rasga a língua, tece a sanha, íris negra me assanha, toda a cor. Achei o refrão da música Lisa, mas não sei o nome. De 1 a 10, qual nota você dá para essa música? Essa música, 6, 8. Agora eu vou te mostrar mais outra. Nossa, De 1 a 10, que nota você dá? 2. Eu daria pra essa aí 8. Agora a última para finalizar, viu? De 1 a 10, que nota você dá para essa canção? 10. 10? Você sabe quem é que canta essa música? 10 segundos? Hã? É ela mesmo. Mas de 1 a 10, qual nota Essa você aí dá? eu daria 9. 9. E se eu te contar que todos esses artistas que eu te mostrei são daqui ou moram aqui em Conquista? É mesmo? Quem são eles? A primeira que eu te mostrei foi a Pipa, com Íris Negra. O segundo é o Lipe, com Morango Tango. E a terceira é a Larissa Gomes, que é melhor para nós dois. Nossa, quase que eu arriscaria Larissa Gomes. Ainda pensei em arriscar Larissa Gomes. Se fosse um prêmio, eu perdia de ganhar agora. Tá certinho. Tá certinho. Mas foi isso, obrigado. Nada. E quanto a você, quantos artistas da sua cidade você conhece? Vitória da Conquista está cheia de talentos, esperando para serem descobertos. E agora, a gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta. E agora, nesse bloco, você vai conferir que a repórter Stephanie Rocha visitou o projeto social Vivendo e Aprendendo para conhecer a receita do tradicional biscoito voador no quadro Cozinhando Histórias. Acompanhe. Olá, estamos em Vitória da Conquista visitando o Instituto Vivendo e Aprendendo, uma instituição que há 42 anos transforma vidas através da educação e do acolhimento social. E hoje nós iremos aprender a preparar uma receita típica da nossa cidade, o biscoito arvoador. O Vivendo e Aprendendo é uma ONG que atua em Vitória da Conquista, oferecendo apoio a crianças, jovens e adultos, promovendo o desenvolvimento humano e inclusão social. Além disso, realiza parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para ampliar seu impacto na comunidade de Vitória da Conquista. Inês Maria de Andrade Santos, faço parte dessa instituição desde a fundação, 6 de setembro de 82. Esta é a primeira creche do município, a creche Vivendo e Aprendendo, que foi um projeto de muitas mãos, principalmente pelos padres italianos e pelas comunidades eclesiais de base e grupo de jovens. Nós temos uma produção, todo o lucro é investido no projeto social que nós temos. Então, você adquirindo um biscoito, adquirindo uma camiseta, você está contribuindo também nessa instituição, nesse projeto social. Olá, me chamo Tiago, sou a pessoa responsável pelo setor do biscoito aqui na instituição e hoje vou ensinar para vocês, passo a passo, como fazer o ovador. Aqui tem 2 kg de goma fermentada ou azeda, talvez quando for comprar na feira eles passem como azeda. Aqui tem 500 gramas de manteiga e 500 gramas de água e 10 ovos batidos no liquidificador. O sal aqui são 2 colheres, 1 colher para cada quilo de goma. Você escalda a manteiga com a água, primeiramente esquenta. Depois com os ovos batidos no liquidificador. Vai adicionando também aos poucos. E vai acrescentando a água fria aos poucos. Aí o ponto é quando ele já estiver bem tudo misturadinho, certinho. Ele não fica tão mole. E já está pronto.
Com a massa pronta, você pode fazer desta maneira e ser um lavador de manteiga, ou você pode adicionar o erva doce, ou o gergelim preto ou branco. Nessa massa eu vou dividir em duas. Uma parte eu vou fazer de manteiga e uma parte eu vou adicionar o erva doce. Com um saquinho de confeitar, de confeiteiro, ou mesmo esses saquinhos de quilo, com o auxílio de uma tesoura ou uma faca, você abre um furinho na ponta do saco, na espessura do biscoito que você quer que ele fique. O forno ele é aquecido a 180 graus e o biscoito fica aproximadamente 15 minutos no forno. Após os 15 minutos, o biscoito já está pronto. Nossa, e já deu água na boca. E agora, no Mapa da Memória, a repórter Helena Meira resgatou um pouco da história de grandes personalidades de Vitória da Conquista. Acompanhe. Vitória da Conquista possui diversas localidades com nomes de figuras importantes para a história do município. Mas você sabe quem foram essas pessoas? Hoje te convido a conhecer um pouquinho sobre as personalidades que dão nome a alguns cartões postais da Suíça Baiana. Inaugurado em 1991, o Museu Regional Casa Henriqueta Prates possui um acervo amplo, composto por obras de artistas plásticos, objetos da cultura local e salas temáticas. Nascida em 30 de abril de 1863, na Fazenda São Pedro, localizada na então Vila Imperial da Conquista, Henriqueta Prates foi considerada uma mulher à frente de seu tempo, por ser reconhecida como uma conselheira política e uma figura marcante na vida social do município. Na década de 1920, Vitória da Conquista enfrentou epidemias como as de varíola e gripe espanhola, além de grandes secas que elevaram o índice de mortalidade infantil. Devido à ausência de hospitais na região, Henriqueta cedeu sua residência, hoje transformada no museu, como espaço de acolhimento para idosos, crianças e doentes, chegando até mesmo a cuidar pessoalmente de cerca de 20 pessoas infectadas com varíola, segundo documentado no livro Mulheres que Fizeram História em Vitória da Conquista, de Israel Orrico, publicado em 1982. A Avenida Olívia Flores é considerada uma das principais vias do município de Vitória da Conquista. Composta por diversos prédios comerciais e residências, também contribui diretamente para a movimentação econômica do município. Olívia Ferreira Coelho nasceu em 15 de setembro de 1894, em Aracatu, Bahia. Após se casar em 1910, adotou o nome Olívia Ferreira Flores. Mãe de 18 filhos e semi-analfabeta, destacou-se como fazendeira, empresária e conselheira política. Olívia Flores tornou-se uma das maiores pecuaristas de sua época na região, chegando a possuir cerca de 2.000 cabeças de gado. Olívia Flores presidiu o PSD em Conquista e apoiou a candidatura de Pedral Sampaio em 1962 e durante o regime militar. Após 1964, fundou o Clube do Tricô, uma organização que tratava secretamente de assuntos políticos. Também foi reconhecida por prestar assistência social a detentos, doentes que necessitavam de deslocamento para Salvador e a população da zona rural. Obrigado, Helena. Foi muito interessante conhecer um pouco mais sobre essas duas mulheres tão importantes para a história de Vitória da Conquista. E olha, infelizmente nosso talk show vai ficando por aqui. Mas muito obrigado pela audiência e a gente se vê. Tchau, tchau.